Bem, graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial estar aqui neste dia para juntos estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente. Para mim é um privilégio me dirigir a todos vocês que estão aqui presentes nesta noite, que vieram com o objetivo de ouvir a exposição da Palavra de Deus. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo abençoe grandemente a cada um de vocês aqui presentes e que o Espírito de Deus possa falar aos seus corações no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a audiência de cada um de vocês e peço que o Espírito Santo siga falando com cada um de vocês. Eu peço que o Espírito Santo de Deus possa dirigir esta mensagem que vai ser pregada no dia de hoje e que possa ir de encontro ao coração de cada um de vocês. Eu agradeço pela audiência de vocês, peço que o Espírito Santo de Deus lhes abençoe. Eu também me dirijo a você que é novo, você que tem acompanhado o nosso canal, porém ainda não tem se inscrito. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, aí na barrinha de inscrição abaixo do vídeo, para que você venha fazer parte desta família, que já vai passando aí dos 100 inscritos. Eu peço que o Espírito de Deus possa falar com você também e que você possa ser edificado. Em suma, eu agradeço a oportunidade que o Senhor e Salvador Jesus Cristo tem me dado, todas as sextas-feiras e todos os domingos, estar aqui para expor a Palavra de Deus neste local de adoração. Agradecido estou por tudo que o Senhor Jesus Cristo tem feito até aqui e eu sei que daqui para frente Ele irá fazer uma obra muito maior do que já tem feito. Então que o Deus Todo-Poderoso lhes abençoe grandemente. Quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo em Provérbios, no capítulo 15, de versículo 1 até o 4. E vamos ver o que diz a palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 15, do versículo 1 até o 4. E nos diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama loucura e tolices. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para que você acompanhe aí a exposição desse texto tão glorioso que nós temos no dia de hoje. Esses versos, meus irmãos, nos ensinam o poder que está por trás aí da linguagem humana. Este foi um dom que foi dado apenas a nós. Diferente dos animais, nós temos a capacidade de raciocinar, nós temos a capacidade de pensar e, algo mais, nós temos a capacidade de falar. Então foi um dom que foi dado apenas a nós. E como ele foi mal usado através dos milênios e através dos tempos. Através dele, palavras foram mal proferidas, guerras foram travadas e, por fim, vidas foram ceifadas, vidas foram destruídas apenas por palavras sendo mal proferidas, palavras que foram aí declaradas de forma incoerente, palavras que foram faladas de forma que trouxeram a guerra, palavras que foram faladas de forma que não trouxeram a paz, mas trouxeram a destruição e a calamidade entre os seres humanos. Veja o que diz aqui em Provérbios 18 e versículo 21. Diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Então perceba que este foi um dom excepcional que foi dado aos seres humanos, o dom de falar, o dom de se comunicar com o seu próximo. Salomão está dizendo aqui que no poder da língua estão a morte e a vida.
E a pergunta que eu deixo aí para vocês é a seguinte: e você? Como você está usando a sua língua? Como você está usando suas palavras? Você está usando suas palavras para edificar vidas? Pense em algo. O reverendo Josemar Bessa, ele dizia em uma certa ocasião o seguinte: se você pudesse comer as suas palavras, você seria envenenado ou você seria abençoado? Pense no sentido dessas palavras. Se você pudesse comer as suas palavras, você seria abençoado ou você seria envenenado? Então, portanto, o que nos ensina o sábio Salomão é que devemos ter consciência ao usar a nossa fala, usar o poder da fala que Deus nos deu. Tiago, em sua carta, no capítulo 3, ele vai dizer o seguinte, que a língua, ela se destaca entre todos os órgãos do nosso corpo. E ele diz uma palavra forte no texto que nós lemos ao início desta atividade, que a língua, ela é inflamada pelo fogo do inferno. E nos versos 9 e 10, Tiago ele vai dizer que da mesma língua podem proceder bênçãos e maldições. Com ela nós abençoamos a Deus, mas por outro lado, com ela nós amaldiçoamos os homens que foram feitos à imagem de Deus. Então perceba aonde eu quero chegar com essas palavras. Perceba como que você está usando suas palavras. Você está usando elas para edificação, para abençoar, para transmitir graça, para transmitir bênção? Ou você está transmitindo morte através das suas palavras? Portanto, vigie como você usa a sua fala, porque ela é um poder imensurável que Deus colocou no ser humano. E eu ressalto que por ela foram criados aí guerras, inúmeras guerras que destruíram vidas por causa de palavras que foram mal proferidas. Você tem pensado em tudo que você tem falado? Você tem procurado refletir sobre a sua fala, sobre o que você anda falando? Veja o versículo 1. Ó. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Você tem tido palavras brandas? Você tem trazido bênçãos para as pessoas que estão à sua volta, ou você tem suscitado a ira dos outros? Então Salomão declara que quando refletimos para responder, quando somos afrontados, somos aptos para apaziguar uma contenda e apaziguar a raiva. Veja Provérbios 21, 23, e Salomão ele segue falando a respeito disso aqui, ó. Provérbios 21, versículo 23 diz assim, ó: o que segue a justiça e a bondade achará a justiça e a honra. E mais acima, no versículo 20, ele diz aqui, ó, no versículo 22, ó, o sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza, que ela confia. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Então perceba que em todo esse livro de sabedoria aqui, Salomão ele vem falando a respeito do poder da língua. O poder que a nossa fala tem através do fato de estarmos nos comunicando com os nossos irmãos. Então, palavras bem formuladas, meus irmãos, produzem cura na alma e edificação. Mais uma vez, eu pergunto a vocês, o que vocês têm falado tem produzido cura? Tem produzido edificação? Assim como o apóstolo Paulo diz em suas cartas, você tem transmitido graça? E o versículo 2 diz o seguinte aqui, ó, vejam bem, ó, a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a tolice, derrama a loucura. Então, diz que a língua dos sábios adorna o conhecimento. E o conhecimento, meus irmãos, não é apenas para nós. O conhecimento nos torna belos e atraentes, de modo que a língua pura exala vida, exala conhecimento e traz as pessoas para perto de nós. Mas aqueles que têm uma língua suja, uma língua podre, pessoas que vivem a vida praguejando, pessoas que vivem aí
falando mal da vida alheia, pessoas que vivem semeando contendas, pessoas que vivem falando palavras sem sentido, produzem um sentimento oposto. Então, se por um lado aquele que tem a língua branda, aquele que tem uma língua pura, que tem falado da palavra de Deus, que tem transmitido graça, ele traz as pessoas para perto dele porque o torna belo e atraente. Aquele que tem uma língua suja, aquele que tem uma língua podre, ele produz o oposto, fazem as pessoas sentirem nojo delas, pois só falam besteiras, palavras chulas, palavrões, e depois ficam com conversas que não produzem nada, piadas sujas e infames. Então, sendo assim eu insisto, Salomão nos alerta que nós devemos usar de forma coerente a nossa fala. Então eu insisto, meus irmãos, que Salomão ele nos alerta aqui que nós devemos usar de forma coerente a nossa fala, usar bem, usar de forma que transmita a graça, usar de forma que abençoe as pessoas. Então nós devemos usar a fala com sabedoria para edificar vidas e não matá-las, não destruí-las. Veja o que diz o apóstolo Paulo em Colossenses, no capítulo 4 e versículo 6. Diz assim, Colossenses, capítulo 4 e versículo 6. Diz assim, a vossa palavra seja sempre agradável. Pegue esta palavra agradável que ele está falando aqui e reflita sobre suas palavras. O que você tem falado tem sido agradável para aqueles que estão à sua volta? As pessoas, quando te ouvem, quando você começa a falar, elas querem te ouvir ou elas te repreendem e falam que não estão nem um pouco interessados em ouvi-lo? Perceba o que está dito aqui nas Sagradas Escrituras, suas palavras estão sendo agradáveis. E ele segue aqui, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, o que ele quer dizer aqui, com palavras temperadas com sal? Pense em algo que está com pouco tempero, uma comida insonsa, uma comida que você coloca na sua boca e dá vontade de vomitar. É uma comida que está desequilibrada em seu tempero, e desta forma é a língua daqueles que são destemperados. Aqueles que não pensam para falar, aqueles que não fazem uma reflexão prévia a respeito do que eles vão falar. Pense, quando você for afrontado, será que a sua resposta tem sentido? Será que a sua resposta vai atingir o objetivo que você quer? Será que a sua resposta vai atingir o objetivo que você tem aí pensado dentro da sua cabeça? A sua resposta vai atingir a pessoa da forma que você deseja que ela seja atingida, de forma que ela reflita o porquê ela está te afrontando? Ou a tua resposta vai fazer ela te afrontar mais ainda? E por isso que ele diz aqui que ela deve ser uma palavra equilibrada, para que nós possamos saber como responder àqueles que nos afrontam. E se nós formos aí em Efésios 5, o apóstolo Paulo ele é enfático. Efésios capítulo 4 e versículos 29 e 30, ele fala com um pouco mais de clareza a respeito da fala humana. E ele vem nos dizer que nossas palavras têm que ser edificantes, meus irmãos. Palavras que produzam conhecimento nas pessoas, palavras que possam impregnar as pessoas de bênção, palavras que possam confrontar pecados, palavras que possam trazer as pessoas para perto de nós, para que possam nos ouvir quando falarmos a respeito de Cristo. Então nós temos que ser pessoas que tenham palavras que sejam atraentes, palavras que agradem aqueles que nos ouvem, por mais que muitas vezes uma palavra que é agradável é uma palavra de confronto. Muitas vezes uma palavra que é agradável diante de Deus é uma palavra que vai machucar, mas é uma palavra que vai produzir crescimento espiritual. E aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo 29 e 30, ele diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhum palavrão, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que te ouvem.
Então, na boca de um cristão não pode haver palavrões, na boca de um cristão não pode haver fofocas, na boca de um cristão não pode haver heresias, na boca de um cristão não pode ter coisas antibíblicas, na boca de um verdadeiro cristão só pode haver palavras que sejam puras, palavras que edifiquem, palavras que transmitam graça. E ele segue aqui, no versículo 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então ele diz que quando nós falamos palavras torpes aí, falamos palavrões, nós entristecemos o Espírito Santo. Quando nós fazemos fofoca, quando nós falamos da vida alheia, quando nós falamos das pessoas que estão à nossa volta, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. E desta forma, é necessário que façamos uma reflexão, é necessário que nós possamos fazer um escrutínio dentro de nossas vidas para saber se o que nós estamos falando está edificando ou está fazendo as pessoas terem mais raiva de nós. Nós temos que entender que um cristão, ele deve ser agradável, ele deve corrigir quando precisa corrigir, mas em primeiro lugar ele deve transmitir graça e edificação. Ele tem que sempre ter uma palavra de bênção. E em Tito 2, versículos 7 e 8, Paulo fala uma palavra ao jovem pastor Tito, mas é uma palavra que serve para todos nós. Ele diz o seguinte aqui, não é só o pastor, meus irmãos, que tem o compromisso de ensinar as Sagradas Escrituras para aqueles que estão à nossa volta. Um esposo, ele tem o compromisso de ser o sacerdote do lar. O esposo tem o compromisso de doutrinar os seus filhos, de doutrinar a sua esposa e ensinar a palavra de Deus para eles, para que a sua casa seja edificada pela palavra de Deus. E desta forma, a palavra de Deus tem que ser ensinada na igreja pelos pastores, mas nos lares quem tem que ensinar é o pai da família. O compromisso é do homem ser o sacerdote do lar. E veja o que diz aqui, versículo 7 e 8 de Tito, versículo 2, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Então nós temos que ser padrão de boas obras. E ele diz, no ensino, mostra integridade e reverência, linguagem sadia. Um pastor tem que ter uma linguagem sadia, mas os membros de uma congregação têm que ter uma linguagem sadia também. A esposa do pastor tem que ter uma linguagem sadia, tem que ter palavras edificantes, tem que ter palavras que atraiam as pessoas para perto de si, para que possa ter a oportunidade também de falar de Cristo. Então não sou eu somente que tenho o objetivo de ter uma linguagem sadia. Cada um de vocês que estão aqui tem que ter uma linguagem sadia, tem que refletir o caráter de Cristo. Se Cristo tinha uma linguagem sadia, nós temos que ter uma linguagem sadia também. E o versículo 8, então, linguagem sadia e irrepreensível. Nós temos que ser irrepreensíveis aqui neste mundo. Sei que muitas vezes nós vamos cometer falhas, vamos cometer alguns erros aqui nesta terra, mas isto não deve ser corriqueiro. Muitas vezes vamos nos irar, vamos falar coisas que não queríamos falar, mas nós devemos refletir sobre tudo isso. E como eu disse, fazer uma análise de nossas vidas a partir da palavra de Deus, para que possamos nos edificar e edificar aqueles que estão à nossa volta. É de suma importância que tenhamos uma linguagem sadia. E ele segue aqui, para que o adversário se envergonhe, ou seja, envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Outra coisa que eu quero alertar a cada um de vocês aqui, quando o diabo, que é o nosso adversário, que está à nossa espreita, buscando a quem possa devorar, rugindo como um leão, buscando aquele que está em fraqueza espiritual, quando ele olha para a sua vida, quando ele olha para você, o que ele vê? Ele vê uma vida digna? Ele vê uma vida que está baseada na palavra de Deus? Ou ele vê indignidade? Ele vê uma pessoa que vive falando da vida dos outros, vê uma pessoa que tem a língua dobrada aí, que vive falando palavrões e vive praguejando? Ou ele vê uma pessoa sadia espiritualmente, uma pessoa equilibrada? O que é que ele vê? Então,
Pois, como dito, o modo como nos comunicamos, meus irmãos, pode afastar ou trazer as pessoas para perto de nós. Deus abomina a língua mentirosa, meus irmãos, aqueles que por meio da fofoca semeiam contendas e destroem a vida do seu próximo. Veja o que ele diz aqui em Provérbios, no capítulo 6, versículo 16 ao 19. Em Provérbios 6, Salomão ele fala um pouco mais a respeito aqui dos pecados da língua, e ele fala de 7 coisas que Deus abomina, e a 7ª é a pior de todas, que ele diz aqui, ó. Ele fala de 6 coisas que Deus aborrece, e a 7ª ele abomina. Ele diz assim, ó: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Esse é aquele que vive fofocando da vida alheia, levando conversas atravessadas, conversas que não têm nenhum tipo de sentido. Esses são aqueles que não têm nenhum tipo de temor de Deus e que vivem para lá e para cá cambaleando como um bêbado e não tem aí um ponto de parada. Não é uma pessoa equilibrada, não é uma pessoa que se orienta pela palavra de Deus todos os dias. É uma pessoa que vive se enchendo de porcaria na internet e na televisão. É uma pessoa que não vive focada na palavra de Deus. Se tem uma coisa, meus irmãos, que nós temos que ficar pensando 24 horas por dia, é na palavra de Deus, remoendo e remoendo todas as coisas que nós ouvimos. Este texto nos ensina que quando respondemos de forma branda e consciente, outra coisa acontece: nós nos assemelhamos a Jesus Cristo, que todas as vezes que era confrontado, todas as vezes que alguém lhe fazia alguma pergunta, às vezes até perguntas capciosas, ele pensava, ele refletia para responder, porque ele queria ganhar aquela alma. Você, quando tem conversado com pessoas de fora da sua congregação, você tem pensado para responder para essas pessoas, você tem pensado no que você vai falar, você tem pensado no testemunho que você tem dado na empresa que você trabalha, no meio em que você vive. Você tem dado um bom testemunho entre os seus parentes, entre os seus entes queridos e os seus amigos? Veja o que ele diz no versículo 3 aqui, ó: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons, ou os bons e os maus. Agora, quanto cuidado, meus irmãos, nós devemos ter com o uso do dom da nossa fala, pois o Senhor é onisciente e os seus olhos estão em todo lugar. Eu vou responder, eu vou repetir o que eu disse aqui. Quanto cuidado nós temos que ter ao usar o dom da fala, porque o Senhor Jesus Cristo, ele é onisciente e os olhos do Senhor estão em toda parte, como Salomão disse aqui, contemplando os bons e os maus. Os seus olhos estão em toda parte e não há como se esconder dele. Como dito, aqui ele te contempla, ele contempla os bons e os maus, ele está olhando para você, não há como escapar do seu julgamento. Nós podemos colocar, meus irmãos, uma máscara religiosa de santidade e nos esconder uns dos outros, mas do Criador não há como se esconder, ninguém pode se esconder. Em Hebreus 4,13, o autor da carta aos Hebreus, ele fala a respeito disso aqui, ó. Hebreus capítulo 4 e versículo 13, nos diz assim, ó: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então perceba, meus irmãos, os olhos do Senhor estão em todo lugar, ele está contemplando bons e maus, ele está olhando para você de uma forma que eu não consigo olhar. Então, ele está olhando para você de uma forma que eu não olho, que eu não percebo, que seus irmãos não conseguem ver. Então, não há como escapar do seu julgamento. Nós podemos colocar uma máscara de santidade e nos escondermos uns dos outros,
mas do Criador ninguém pode se esconder. Saiba que o Eterno, Ele está te vendo, Ele está te analisando, Ele está fazendo um escrutínio da sua vida, uma análise profunda, e está vendo as intenções do seu coração. Com que objetivo você vem para os cultos? Você vem com o objetivo de adorá-lo, ou você vem com o objetivo porque é rotineiro? Você se acostumou com isso? Se você não estiver, você sente falta de algo, mas você tem que vir com o objetivo de adorar o Criador. Não é porque é uma rotina, porque todas as sextas e todos os domingos tem culto, que você tem que se acostumar com isso, se acostumar em ir para a igreja. Então saiba que o Eterno está te vendo de uma forma que eu não vejo. Seus irmãos e amigos também não veem. Entes queridos não veem, o mundo não vê. E quando ele te analisa e te sonda, a pergunta que fica, meus irmãos, o que é que ele está vendo? Ele está vendo alguém que vem para o culto de adoração, o culto de ação de graças, com o coração aberto, com o coração humilde, para ouvir a palavra de Deus? Ou ele está vendo alguém conformado, que pensa em seu coração, hoje tem culto, é rotina, eu tenho que ir porque eu tenho que ir, não porque eu estou com o desejo de ir lá, mas porque eu acostumei com a rotina. O pregador também tem que tomar cuidado, meus irmãos, de não se tornar um profissional que vive produzindo sermões e de forma quase que mecânica vem produzindo e produzindo e produzindo e já se acostumou com aquilo. Os seus sermões não o edificam e tampouco vai edificar aquele que está te ouvindo. Então é necessário entendermos que não podemos ser conformados, não podemos nos acostumar com a rotina. O versículo 4, ele diz o seguinte, a língua serena é a árvore da vida, mas a perversa quebranta o espírito. Mais uma vez eu pergunto, quando ele está te olhando, o que é que ele está vendo? Ele está vendo alguém que usa a língua de forma serena e equilibrada? Alguém que tem como objetivo transmitir graça, transmitir vida? Ou alguém que tem o coração tenebroso e uma língua perversa, uma língua que difama, que exala veneno mortífero, uma boca que tem o cheiro da morte? Reflita como é a tua conduta, pois tudo o que você falar aqui nesta terra, tudo o que você falar aqui neste mundo, você vai ter que dar conta no outro. Por isso que nós temos que refletir, meus irmãos. Por isso que nós temos que pensar para falar, pensar no que vamos falar, meus irmãos. É necessário refletirmos sobre tudo isso. Então, reflita como é a tua conduta, pois tudo que você falar aqui neste mundo, você vai ter que dar conta no outro. O que você tem entesourado no seu coração? O que você entesoura no seu coração é o que vai sair pela boca, meus irmãos. É o que vai sair pela boca. É o que vai sair por ela. E o que sai por ela, meus irmãos, tem poder de edificar ou tem poder de contaminar, de intoxicar os que estão ao seu lado? Tem poder de purificar ou poder de edificar aqueles que estão à sua volta? Nós temos que refletir sobre o que estamos falando. Nós temos que refletir nossas palavras. Nós temos que refletir sobre o que vamos falar. Veja o que Jesus disse em Mateus, no capítulo 12, versículo 33 até o 37. Mateus, capítulo 12, versículo 33 até o 37, diz assim, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, mais uma vez eu pergunto, meus irmãos, o que você está entesourando no seu coração? Você está entesourando lixo que nós encontramos na internet, nas redes sociais? Você está entesourando lixo que a televisão dia a dia transmite para nós? Desta forma, é necessário nós refletirmos sobre tudo isso. Então, o homem bom, ele tira do bom tesouro coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado.
Então perceba, meus irmãos, o que é que você tem entesourado no seu coração, porque o que você tem colocado no seu coração diariamente é o que vai sair pela boca. Por fim, eu te convido a analisar a sua vida, meus irmãos, a sua própria vida, se confrontar, analisar o que você anda colocando no seu coração. Pare de consumir lixo na internet, pare de consumir o que a televisão tem entregado para nós aí, pois o que estiver no seu coração sairá pela boca. Por favor, meus irmãos, seja cristão, não seja incrédulo, não seja alguém debochado que vive perdendo tempo com piadas e besteiras na internet. O tempo que nos resta aqui nesta terra é tempo de estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Em todo o tempo é tempo de estarmos ouvindo a palavra de Deus a toda hora e a todo momento. Então seja cristão, seja diferente do mundo, que sua boca seja um manancial de vida e não um manancial de morte, não um manancial de veneno mortífero. Eu vou repetir, eu te convido a analisar a sua própria vida, a se confrontar, analisar o que você anda colocando no seu coração. Pare de consumir lixo na internet e na televisão, pois o que estiver no seu coração vai sair pela boca. Por favor, seja cristão e não seja incrédulo, porque o que você consome na internet e na televisão vai refletir o que você é. Porque se você vive perdendo tempo com séries fantasiosas, não para ler as Escrituras, não para ler um bom livro que vai te edificar, e você vive perdendo tempo com besteiras na internet, coisas que não acrescentam em nada, coisas que só poluem a sua mente, coisas que vão ali sendo depositadas e quando você menos espera vai sair pela boca. Se nós assistimos séries ali que falam de sexualidade, séries ali que demonstram terrorismo, séries que demonstram ali nudez e palavrões e coisas sem sentido, coisas que não nos ensinam nada, em algum momento isso aí vai sair pela sua boca, porque você está consumindo, está entrando na sua mente, está entrando no seu coração. Procure assistir filmes que edifiquem, filmes que contem histórias, que te ensinem algo de bom. Procure assistir coisas que sejam cristãs, coisas que não ofendam a nossa fé, porque aquilo que você assiste em algum momento vai se refletir na sua vida. Se você assiste programas aí de terrorismo, programas de televisão que falam de crimes, em algum momento você vai se tornar um criminoso também, porque aquilo vai se refletir na sua vida. E eu não digo um criminoso hediondo, alguém que sai matando e tirando a vida do próximo. Você pode se tornar um criminoso contra a sua própria vida, tirando a sua alma da alimentação diária, tirando a sua alma de estar se alimentando de coisas que sejam verdadeiramente edificantes. Então, mais uma vez, eu conclamo a vocês, por favor, sejam cristãos, não sejam incrédulos, porque aquilo que você consome na internet, em algum momento, vai se tornar realidade na sua vida. Muitos podem falar, o pastor parece um fanático o tempo inteiro, quando está nas redes sociais, está assistindo algo que edifica, porque eu quero que minha alma se mantenha pura, porque o mundo jaz no maligno, meus irmãos. E tudo que é produzido aí por Netflix, esses streamings aí, tudo isso já está corrompido com o espírito do anticristo e eles estão passando uma mensagem. E essa mensagem, meus irmãos, é a própria marca da besta que está sendo colocada na mente das pessoas. Então eles estão moldando o pensamento das pessoas a partir de séries de televisão, a partir de filmes, para que quando chegar o momento da ascensão do anticristo, as pessoas já estejam programadas para se dobrar para eles. Podem me chamar de louco, podem me chamar do que quiserem, mas a realidade é essa. Então não percam seu tempo com coisas sem sentido. Pare de consumir lixo. Consuma coisas que edifiquem, coisas que não firam a nossa fé. Porque mesmo sem querer, meus irmãos, você já pode estar sendo programado para aceitar o governo do anticristo até sem perceber. Então reflita sobre tudo isso, meus irmãos. Que o Deus
Todo-Poderoso nos abençoe grandemente, que você possa ter um bom testemunho para aqueles que estão de fora, no nome do Senhor Jesus Cristo.